Chamo agora para o debate os convidados que peço que se juntem a esta mesa para poderem, no fundo, contribuir para a discussão, colocando questões, fazendo intervenções, o que lhes aprover que possa esclarecer ainda mais o tema em debate. Chamo então o Dr. Hélder Adrião Ferreira, chefe do Serviço de Finanças de Coimbra, Dr. Osvaldo Gomes, em representação da Sociedade José Osvaldo Gomes e Associados, a doutora Filomena Pereira, conservadora da Primeira Conservatória do Registro Predial de Coimbra, e uma nota só para dizer que, infelizmente, não poderemos contar com a presença da doutora Mónica Jardim, o que temos muita pena, sem desprimor por ninguém, mas é uma pessoa que realmente se integra nestes assuntos e aprofunda estas matérias, mas, lamentavelmente, por razões pessoais, não pode do todo comparecer. Dou, então, a palavra. Pode começar? Adrião Ferreira, então, vamos ouvir. Ora, bom dia. Não fui eu que caí, não se preocupe. Agradecer à Ordem o convite efetuado, dizer-vos que a posição que vou aqui assumir é uma posição pessoal, não estou mandatado pela autoridade tributária, tal como o meu colega, o engenheiro Carlos Melo, mas ao longo da minha carreira, que não é 30 anos, mais alguns, já tive a oportunidade de passar por várias zonas do país em que existe cadastro, nomeadamente a região autónoma da Madeira. E aquilo que eu vos posso dizer, depois destas intervenções, chego à conclusão que nós somos um país rico. Ou antes, não somos, mas parecemos. Isto porque Portugal tem gasto dinheiro de uma maneira inconcebível. Eu não concebo o dinheiro que se gasta, o qual maioritariamente é de origem comunitária, na criação e manutenção de vários cadastros parcelares. E vou-vos dar o exemplo do cadastro agrícola, vitivinícola, florestal e olivícola. Isto sem garantia de interoperabilidade entre eles. Dizer-vos que nós estamos neste momento a desaproveitar uma informação que há nas câmaras em termos de cadastro, no ex-IGP e inclusivamente no Instituto Geográfico do Exército, que no meu ponto de vista é aquele que está mais bem elaborado neste momento. Dizer-vos também, porque aqui foi falada, eu vou ser telegráfico, dizer-vos aqui também que foi falada a questão da relação custo-benefício. Essa relação custo-benefício foi calculada em tempos pelo ex-IGP numa rentabilidade muito elevada. E na altura em que foi calculado é um número que ronda os 4.000 milhões de euros, custo-benefício. Ou seja, o benefício é de 4.000 milhões de euros. Se nós temos calculado pelo IGP, pelo ex-IGP, um benefício de 4.000 milhões de euros, eu questiono o que é que estamos aqui a fazer. Prejuízo, a contribuição, o IMI, o Imposto Municipal de Imóveis, que aqueles senhores nas finanças cobram, que são os maus, é um imposto municipal, não é nosso. Nós somos uns meros intermediários entre o contribuinte pagante e a Câmara, a autarquia que vai receber. E eu pergunto o que é que estão à espera as autarquias para se unirem, como foi aqui dito, disse aqui o Dr. António Figueiredo, um cadastro minimamente uniforme. Permita-me que eu corrija, doutor, é necessário mesmo um cadastro uniforme. Tem que ser igual em todos os locais. Não podemos andar a ter o minimamente uniforme, porque amanhã aquele mínimo não se vai coordenar, não se vai juntar e nós não vamos conseguir trabalhar com o município ao lado. E agora que se fala, inclusivamente, em fusões de municípios. Temos que estar prevenidos para o amanhã. Dizer-vos também que foi aqui também falado, e eu tenho aqui uma frase que diz assim: um país define-se pela sua soberania, pela sua comunidade e pelo seu território. Um país que não conhece nem domina o seu território fragiliza-se e não se consegue gerir a si próprio. Estamos a falar de Portugal. E vou-vos dar um exemplo. Falou aqui há bocado, um dos oradores anteriores,
no exemplo da Espanha, em termos de cadastro, e da Noruega. Eu ia mais longe. Um país que esteve falido, esteve na bancarrota, a Argentina. Vocês vão à net, à procura da Argentina, e conseguem fazer o levantamento de um prédio. Pela net, veem o que é que ele diz. Já há bocado estava aqui a mostrar um engenheiro que trabalha no meu serviço de finanças, em que lhe mostrei o levantamento de um prédio na Argentina, fotografia, vai-se lá buscar, diz superfície total 258 metros, frente 10,36, fundo 24,9, divisão em propriedade horizontal, sim, pisos acima do solo, 15, abaixo do solo, 1. Na net vocês vão lá buscar. Se quiserem comprar um prédio na Argentina ou saber algo de prédios na Argentina, vão lá descobrir. E eu pergunto porque é que não aqui. Falou-se também que há prédios omissos. Eu não acredito muito em prédios omissos. Eu não acredito. E se for feito um simples exame, uma simples conta aritmética, e se formos somar as áreas de todos os prédios inscritos nas finanças, que nós temos mais que as conservatórias do registro predial, chegamos à conclusão que Portugal, o nosso país, é uma propriedade horizontal. Tem cabo, resto de chão, primeiro e segundo andar. Isto porquê? Muito simples. E vejam as implicações jurídicas, económicas, registrais, etc. O meu bisavô faleceu, naquela altura não havia televisão e tinha 12 filhos. Esses 12 filhos dividiram a propriedade. Não participaram no conservatório, nem o prédio estaria inscrito, digamos assim. Dividiram a propriedade entre si. Quando vão fazer o registro, registram 12 prédios. Ou imaginem que esse prédio... Não, perdão, volta atrás. Esse prédio estava registado na conservatória. Tinha 10 mil metros quadrados. Tinha 10 filhos. Cada filho quis 1000 metros. O que é que faz? Dividem o prédio, metem-lhe os marcos, chegam à conservatória e dão o prédio como omisso. Ou seja, aparece um prédio com 10 mil metros e 10 prédios com 1000 metros. Ou seja, tínhamos o resto de chão, já temos um primeiro andar. Amanhã, um dos filhos casou, teve filhos, netos do primeiro, idem, aspas, aspas. Porquê? Porque não é permitida a divisão. Não é permitida a divisão, a não ser que tenha aquela unidade de cultura, digamos assim. O que acontece é que há prédios nas finanças que nós não sabemos quem são os donos, mas que já estão registados. E um dos conselhos que haveria seria registar em nome do Estado entre 15% a 35%, dizem, de prédios que não têm donos, através do conceito da uso ao capião, ou seja, não aparece o dono, inscrição em nome do Estado. Seria uma questão de resolver o problema, mas depois pensa a questão que aqui foi dita. E quem é que é o dono desse terreno? Porquê? Porque nós ainda não temos a ligação destes terrenos que não sabemos o nome, através do chamado NIF, número de identificação fiscal, o chamado número de contribuinte. Nós não sabemos quem é o dono, são gerados impostos sobre esses prédios, como não têm dono, execução fiscal não aparece, e depois aquelas parangonas a nível nacional, o Estado deixou prescrever não sei quantos milhões de euros. Não deixou prescrever. Isso é uma falácia, não deixamos prescrever. Aquilo entrou em execução fiscal porque não foi pago. Não foi pago, não sabemos quem é o dono. Ora, não sabendo quem é o dono, chega ao fim de um certo tempo e, logicamente, prescreve. Ou seja, foi um imposto que nós cobramos, mas que não devíamos ter cobrado porque não existe o prédio em causa. Isto, eu tento ser telegráfico, mas há aqui tanta coisa interessante que foi aqui dita. Falou-se aqui no Sinergico, eu iria falar no Sinergico porque este plano pormenor começou na Baixa Pombalina e agora está neste momento em Oliveira do Hospital. Em Oliveira do Hospital, que está neste momento a lançar. Mas no fundo, o interesse também, em termos fiscais na minha área, o interesse do cadastro
é mais um interesse para cálculos de valores patrimoniais e diárias, porque antigamente, eu vou-vos contar uma história engraçada, vocês lembram-se da antiga CISA, a atual IMT, uns lembram-se, outros talvez não, e outros talvez não saibam que é bom, é porque nunca o pagaram, as tantas, mas a CISA, quando apareceu a primeira vez, foi no Estado Novo de Salazar e era 8%. Apareceu como 8%, mas antes de atribuírem esses 8%, o Salazar tinha-lhe proposto, a CISA é 4%. E vira-se o Salazar lá para o legislador. Não, isto é verídico, hein? Não. Como o povo português é aldrabão, em vez de 4 vamos pôr 8. E o português, em vez de dizer que o prédio tinha 10 mil metros quadrados, aqueles que registavam, como era pago em função da área, em vez de dizer que o prédio tinha 10, declarava 5. Ou seja, país latino. Está omissa a outra parte. Portanto, o registro predial ou um cadastro jurídico tem como finalidade dar publicidade e segurança ao comércio jurídico. E quem melhor do que nós, finanças, porque nós, aquilo que está registado nas finanças é única e simplesmente para pagar impostos, não dá propriedade. A propriedade é dada pelos registros notariados, atenção, nós não damos. Vocês terem lá o nome é para nós vos irmos sacar dinheiro. Agora, em termos de propriedade de registros, conservatória, ali é que vale. Aquilo que está connosco, não. E havia aqui outra parte que eu não encontro, que era muito interessante. Que eu queria vos dizer, que é gravíssima. Do meu ponto de vista, é grave, porque... E para terminar, eu digo-vos mais ou menos, eu tenho isso em cabeça. Dizer-vos que a questão do cadastro ser efetuado é mais uma questão de segurança em todos os tipos. Nomeadamente, a falta de cadastro pode proporcionar, e desculpem a palavra que é grave, a corrupção. E é isso que nós temos que evitar. Muito obrigado. Vamos ouvir então agora o Dr. Osvaldo Gomes. Minhas senhoras e meus senhores, antes de mais queria agradecer o convite da Ordem dos Engenheiros e da Câmara Municipal de Coimbra. E como acredito naquele ditado galego de que homem bem nascido é homem agradecido, queria hoje registrar aqui um facto. O Diário de Notícias de ontem publicou uma análise relativamente à corrupção em matéria de urbanismo e do ambiente. E está lá, em termos muitíssimo realçados, a circunstância da Câmara Municipal de Coimbra dizendo o seguinte: violação do PDM, condenações. Fala do caso do Eurostádio. Eu tive a honra de patrocinar os promotores deste empreendimento e queria aqui dizer o seguinte: o ex-presidente da Câmara de Coimbra é um homem de bem. Aquilo não houve nenhuma possibilidade de haver corrupção. Foi um concurso da Câmara que estabelecia as condições para se realizar aquele empreendimento. O que lá está é uma falsidade. É verdade que o Tribunal Judicial, o Tribunal Administrativo Fiscal de Coimbra, considerou nula aquela aprovação. Mas esta decisão veio, e muitíssimo bem, a ser anulada pelo Tribunal Central Administrativo e pelo Supremo Tribunal Administrativo num acórdão altissimamente notável. Não se trata de nenhuma corrupção, trata-se simplesmente de saber qual é o conceito de equipamento público. É esta homenagem que eu quero prestar aqui à Câmara de Coimbra e ao seu ex-presidente, pessoa que merece a maior consideração. E permitam-me, depois disto, que comece por uma graça. O Sr. Helder Adrião Ferreira referiu uma daquelas conversas que são muito atribuídas a Salazar. É manifesto que Salazar não disse que o povo português era aldrabão. O que Salazar referiu é que, em matérias de imposto, o povo português sabe usar a legítima defesa. E por isso, em matéria de CISA e IDMT,
declara valores baixos. Numa longa e intensa atividade de advogado, tenho tido muitas alegrias, algumas tristezas e frustrações. E quero dizer-lhes que nos setores em que trabalho, direito financeiro e bancário, direito do urbanismo e direito dos contratos e expropriações, tenho notado uma grande frustração por não haver um cadastro credível e atualizado. E isso nota-se desde logo no nível dos contratos. A segurança jurídica que o Sr. Presidente do Instituto aqui referiu é absolutamente necessária. Na verdade, têm acontecido situações nos últimos tempos de venda de imóveis por pessoas que não são proprietários, desaparecimento de hipotecas no registro predial, várias situações que recentes alterações no regime do registro predial fragilizaram aquilo que para nós era uma trave mestra da segurança jurídica. Mas eu creio que, e aqui permito-me discordar do Sr. Presidente do Instituto, que quer rechear o registro predial de um conjunto de informações que de modo nenhum lá pode estar. Reparem, a responsabilidade é limitada. Primeiro, desde logo um elemento importante, a titularidade do direito de propriedade registado. A Conservatória não pode garantir nada, porque pode haver uma sucessão, pode haver uma aquisição não registada. Mas ir-se ao ponto de alargar isso para as restrições ou servidões do direito de propriedade no domínio do urbanismo era claramente uma situação perfeitamente inaceitável e que iria originar grande insegurança. Reparem, primeiro, as potencialidades edificativas no determinado terreno, quem as informa? É o particular que as declara? É a Câmara que informa? Com que base? Onde é que, por exemplo, um plano diretor municipal estabelece com rigor a edificabilidade de um determinado terreno? Se não houver um plano de urbanização ou um plano de pormenor que densifique os comandos de um plano diretor municipal, não podemos definir isso. Segundo, se essa informação não estiver atualizada, no caso do empreendedor espanhol, se efetivamente a Conservatória tivesse-lhe dito que se poderia lá construir uma determinada área, imaginemos 10 mil metros quadrados, mas se, entretanto, houve uma alteração por um plano de pormenor ou por serem estabelecidas outras restrições, quem respondia por isso? O Instituto? O Estado? Não. Estas informações têm que estar na Câmara Municipal, porque é ela que vai licenciar o empreendimento. É ela que será responsabilizada por cumprir ou não cumprir a lei. Creio que se seguir por aí, e seria ótimo, mas o ótimo neste caso é inimigo do bom, porque estamos numa má situação, talvez tenhamos consequências muito pouco aceitáveis para a vida financeira, para a saúde financeira do Instituto e do Estado. Meus amigos, aqui queria só dizer dois aspectos. Primeiro, como sabem, e o engenheiro Carlos Melo referiu, nós temos a importância da classificação dos prédios e das avaliações para efeitos de tributação em IMI e IMT. E aqui há uma nota que creio que seria uma boa conclusão deste encontro. É que, para que servem as matrizes nas finanças? Estes elementos não deveriam constar da Conservatória do Registro Predial e terem aí uma única localização? Reparem, quando se chega à Conservatória e não se condiz com a matriz ou vice-versa, o que se tem que fazer é harmonizar. Ora, harmoniza-se só num determinado local. E hoje, pelas plataformas informáticas,
as finanças têm acesso à conservatória e a conservatória tem acesso às finanças. Para que é que temos esta duplicação? É, no fundo, para ninguém responder por nada. Depois, temos um aspecto importante, que é, no fundo, a avaliação dos prédios. E, como sabem, a avaliação nos prédios urbanos é uma avaliação direta. Isto tem importância muito grande num momento de grave crise do setor imobiliário. Se esses critérios que estão consignados no CIMI não forem utilizados com prudência, estabelecem-se valores que não têm nada a ver com uma realidade de mercado. Por exemplo, nos terrenos para construção, que têm que ser inscritos com base no alvará de loteamento, verifica-se hoje uma situação completamente irreal relativamente ao momento inicial desta previsão. Hoje demoram imenso a comercialização de lotes, porque a construção vive, como sabem, uma situação difícil. Portanto, a inscrição dos terrenos para construção devia ser feita com base na emissão da licença de construção e não do alvará de loteamento. Por outro lado, Sr. Engenheiro, vou ouvi-lo com todo o gosto. Por outro lado, o que acontece é que estas avaliações, que não têm em conta a situação concreta do momento, vão atribuir valores patrimoniais que muitas vezes dificultam ou até impossibilitam a transação, tendo em conta o IMT que será liquidado em função desse valor patrimonial. Tem-se aqui dito, ou melhor, tem-se defendido muito no domínio das expropriações, como sabem, uma teoria segundo a qual, quando os particulares declaram um determinado valor para os seus imóveis, esse deverá ser o valor aplicável no domínio da expropriação. É a chamada teoria dos atos próprios, que tem duas vertentes e ninguém fala na segunda. O que acontece é que a circunstância do indivíduo que, ao adquirir um terreno, efetivamente declarou um preço baixo, tem-se defendido que então deverá ser esse o valor que lhe será pago num caso de indemnização. Isto não tem em conta a realidade do país, a desatualização das matrizes, todo o circunstancialismo que se vive e, consequentemente, viola, em meu entender, um princípio da justa indemnização que tem que ter na base o valor real e corrente. E esse é o valor que existe naquele momento. Mas tenham em conta os serviços das finanças uma realidade. É que hoje, ao atribuírem valores patrimoniais elevados ao imobiliário, aos terrenos, pode amanhã invocar-se a teoria dos atos próprios e dizer se o Estado cobra impostos com determinado valor, não deverá, não poderá, na indemnização, pagar um valor inferior. E isto é outra razão invocável, não no princípio da proporcionalidade e da própria confiança. Meus amigos, acho que o cadastro e uma realidade cadastral única será muito importante. Não que nos dê todos os elementos. Creio que esses têm que ser trabalhados a vários níveis. As entidades do ordenamento do território terão que ter em conta as potencialidades, não potencialidades edificativas, as finanças, os rendimentos. Isso será, efetivamente, um ponto de partida para a recolha de dados de acordo com a sua operacionalidade e funcionalidade. Mas aqui importa ter em conta, por exemplo, que nós, hoje em dia, temos, quer na legislação, quer na prática jurisprudencial, limitações importantes que não podem acontecer. Isso está no caso dos da RAN e da REN, que efetivamente não tiveram nenhuma importância, nem qualquer efeito prático, porque me parece
que é necessário desmistificar uma realidade e fazer, então, pela atribuição de perímetros urbanos para a ocupação urbana e não através da RAN ou da REN delimitar o território, porque as potencialidades edificativas, mesmo em terrenos de RAN e REN, podem ser efetivas e devem ser consideradas no caso das indemnizações. Eu propendo, efetivamente, para uma infraestrutura nacional de cadastro que sirva os fins de diversos serviços, mas que não contenha todas as limitações ou os aportes que cada uma tem que realizar para cumprir as suas competências e atribuições. Há, no entanto, que definir um modelo de cadastro aberto à discussão pública. O que é que vamos ter no cadastro? E depois fazer uma outra realidade, relativamente à qual, em Portugal, não se opera, que é testar um modelo no caso concreto. Encontrar municípios ou conjunto de freguesias para verificarmos se aquele modelo e aquelas consequências são utilizáveis e, a partir daí, fazer correções de percurso. Neste domínio, meus amigos, creio que temos que ter presente. Talvez estes valores altíssimos que aqui foram referidos seriam efetivamente demonstráveis a sua necessidade e utilidade em casos concretos e limitados. E não apelar muito para o Estado e para os seus parcos recursos. Permitam-me que termine com uma lição que recebi de um velho homem da minha terra, Arcos de Altejo, que me contou que um jovem se formou em Coimbra, nesta cidade, em Direito, e que a partir daí considerou que a história tinha duas épocas, antes dele e depois dele. E como na aldeia havia um sábio, ele disse: vou provar que o sábio não é sábio. E engendrou o seguinte: pegar num passarinho, pô-lo nas mãos e perguntar ao sábio se o passarinho estava vivo ou estava morto. Se o sábio dissesse que o passarinho estava vivo, ele apertava as mãos e matava-o. Se ele dissesse que estava morto, abria as mãos e o passarinho voava. Mas o sábio era sábio. E quando ele lhe perguntou se o passarinho estava vivo ou estava morto, o sábio respondeu-lhe: a resposta está nas tuas mãos. Estes problemas estão nas vossas e nas nossas mãos. Muito obrigado. Muito obrigada. Passa então a palavra à doutora Filomena Pereira. Muito bom dia a todos. Eu quero, antes de mais, agradecer o convite que me foi dirigido pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra. É, de facto, para mim, com prazer que estou presente nesta temática e nesta discussão acerca de um tema que, para mim, sempre foi relevante desde o início da minha função como conservadora, já há 16 anos atrás. E interessante é relembrar que iniciei as minhas funções numa área de matriz cadastral, mais propriamente em Monforte. E recordo-me que nunca tive nenhum problema e a segurança era total relativamente à matriz rústica, porque o cadastro é apenas da matriz rústica, de prédios rústicos. Nunca me apareceu um processo de retificação para um prédio rústico. Depois também, com a continuidade da passagem por Évora, por Arruda dos Vinhos, Almada também, Castelo Branco, matriz cadastral, de facto era um descanso, essa expressão, mas era um descanso, trabalhar com a segurança na identidade do prédio. Não se levantavam dúvidas, os processos corriam de forma célere em todos os pedidos de registro que incidiam sobre prédios rústicos.
foi depois, nunca entendi porque é que se limitou a 50% do território esse cadastro, porque é que parou ali. Não percebia, porque com certeza entendeu-se que não era rentável investir no cadastro nacional. Mas, de facto, a experiência, depois de regressar, e regressei a um concelho problemático, a nível de matriz, que foi Góis. Góis não tem matriz cadastral, tem uma avaliação geral da propriedade rústica muito recente, de 1999, e estranhamente aí começou o problema. E como conservadora, que gosto de diligenciar no sentido dos processos serem rápidos, céleres, e também gosto da certeza jurídica e de que todas as transações que se façam sobre os imóveis sejam feitas com toda a segurança que ao registro compete a cautelar, é aliás a sua função principal, dar a publicidade à situação jurídica dos prédios de forma a que exista segurança no comércio jurídico imobiliário. Cheguei a Góis e a realidade era outra, completamente distinta a nível de matriz rústica. O que é que acontece? Todos os dias apareciam processos de retificação diárias, com a invocação de remediação e a remediação, mas de facto as pessoas até são genuínas e honestas quando muitas vezes dizem que o objetivo era poupar nos impostos e daí a indicação de área inferior à real. E de facto quando ouvia o Sr. Adrião dizer que não há prédios omissos, a verdade é que eles aparecem todas as semanas, eu que neste momento estou a exercer funções em Coimbra, e ainda aparecem prédios omissos para registar com a correspondente inscrição recente nas finanças. Isto porquê? Porque as pessoas querem resolver os seus problemas jurídicos invocando uma omissão que efetivamente não existe. O que é que isso conduz? Conduz a que o Estado não arrecada o imposto que devia e devido. Ora, o que é que aconteceu? Então, voltando a Góis, efetivamente, essa avaliação, quanto a mim, as avaliações gerais têm sido erradamente feitas. Porquê? Porque se esquece, passa-se um pano sobre a realidade existente, esquece o que existe na matriz, a área da matriz, e começa-se do zero. E então, normalmente, as pessoas desconhecem o artigo da matriz anterior, com as necessárias consequências que daí advêm, que são os litígios que podem acontecer, uma vez que nós não sabemos se aquele prédio já tinha sido descrito, uma vez que a matriz também não estabelece a correspondência, e passa-se por cima de, muitas vezes, situações de titularidade, de direitos de propriedade, direitos, ónus e encargos que podem incidir sobre esses imóveis e leva também à eventualidade de criação de duplicações. Eu ouvi falar muito e reconheço que, efetivamente, um cadastro único é essencial ao desenvolvimento de um país que se quer moderno e competitivo. Para além da segurança jurídica aliada a esse cadastro, realce também o aumento que vai implicar em cobrança de imposto, designadamente porque impede a omissão de áreas, e também a certeza, a identificação do imóvel com a sua delimitação real, efetiva e correta. Efetivamente, o que eu tenho notado é que as pessoas só inscrevem a área e só vêm declarar a nível do registro predial quando necessitam, eventualmente, ou de transacionar o seu prédio ou então de aumentar o índice construtivo, que me parece, de facto, uma situação de todo que deve ser combatida. Eu gostaria de dar a minha opinião e dar uma chega àquilo que, quanto a mim, deve ser levado em conta para tornar este cadastro execuível e apresentar essas vantagens depois, no futuro, não agora, que agora isso vai com certeza implicar um investimento enorme, mas que não vai ser conseguido sem um envolvimento, um intercâmbio entre todas as entidades ligadas, designadamente finanças, Câmara e também institutos de notariado, designadamente as conservatórias e a informação que podem prestar. Hoje em dia, a minha experiência e aquilo que acontece efetivamente é que existe já uma informação quase toda
informatizada, portanto, a informação quanto aos prédios rústicos já está praticamente toda, tanto o nível de prédios rústicos como o nível de prédios urbanos, no sistema informático. A nível da matriz também, a matriz urbana, isso acontece, e a matriz rústica também está quase toda. Por que não aproveitar-se a informação que existe com as áreas existentes fiscalmente e também no registro predial, designadamente atendendo ao número da matriz, àquilo que tem sido feito nas avaliações, porque ela existe. Existe, há proprietários associados, há ónus e encargos que existem sobre esses imóveis e, portanto, nós não podemos descurar essa informação que existe e, a partir do zero, tem que ser tomada em conta essa informação, pegar nesses elementos e ir para o terreno. O que eu acho fundamental é que haja vontade política para que isso seja possível. Pegar nessa informação, cruzar informações e utilizar aquilo que existe na base de dados e, de facto, ir para o terreno, constatar a realidade existente, a realidade dos prédios. O que é que existe na realidade? Para que, efetivamente, seja possível o cadastro que se pretende. Isso vai necessitar, efetivamente, de uma colaboração de todos os proprietários dos prédios. Não se vai conseguir criar esta base de cadastro único e essa infraestrutura nacional sem uma colaboração dos proprietários. Quanto a mim, isso vai partir de uma iniciativa política de criar uma obrigação dos proprietários a prestar essas informações, com combinações, eventualmente coimas, eventualmente, não sei se é uma opinião pessoal, é uma sugestão que deixo. Efetivamente, aquilo que eu queria deixar é que se evite cometer os erros relativamente ao esquecimento de toda a informação, para que haja uma possibilidade de estabelecer correspondência com a matriz anterior, para que não se corra o risco de criar duplicações de prédios que aumentam os litígios e que, efetivamente, ao invés de avançar, eu acho que estamos a criar situações que implicam grande conflitualidade e isso não é o pretendido, com certeza. Queria deixar aqui, efetivamente, a confiança de que, com a colaboração de todas as entidades, vai ser possível avançar e transformar o cadastro, que até agora foi essencialmente rústico, a todo o território nacional. É esse o meu desejo e espero que seja conseguido. Muito obrigada. Dado o adiantado da hora e porque há autocarros à espera para levar as pessoas para almoço, eu sugeria que a parte das eventuais questões a colocar, e uma vez que os membros e convidados vão permanecer da parte da tarde, não? Então, eu também não, mas venho. Mas bem, pudessem passar para a tarde, se concordarem. De qualquer das formas, tenho aqui uma situação, o doutor... ninguém quer... Não. Mas o doutor Figueiredo está-me a pedir para dar duas notas finais, e não sei se eventualmente, atendendo a que se vai ausentar o doutor Osvaldo, se alguém tem... Se possível, eu também gostaria que invitava a doutor Adrião, não sei. E eu prometo que nós vamos gerir com mão de ferro, vai haver 3 horas de pago. Pois, o problema é esse. Eu tenho carro, já passou o tempo de estacionamento também, eu venho tarde. E a gente a levantar-se e ir embora, já está. Pronto, então rapidamente tem a palavra o doutor Figueiredo. Só um minuto, por favor, então. Eu queria só aproveitar, e antes do almoço, atendendo também o Dr. Osvaldo Gomes, não vai estar da parte de tarde, para responder de alguma forma à sua intervenção em 2 pontos muito concretos. No primeiro, para lhe dizer que não posso estar mais de acordo com ele quando refere que deve existir, enfim, entre essas instituições, juridicamente, uma só identificação do prédio. Estamos perfeitamente de acordo. Entre registro e matriz, é evidente
que faz todo o sentido que haja uma identificação única do prédio e eu espero que o cadastro possa efetivamente contribuir para isso. A harmonização que é apenas quanto à área, com alguma margem de tolerância diferente entre rústicos e urbanos, estou convencido que todos lucraríamos se efetivamente houvesse apenas e exclusivamente uma única identidade do prédio. Não posso estar também em mais desacordo com o Dr. Osvaldo Gomes quando diz que isso seria uma insegurança jurídica trazer outro tipo de informação ao registro. Primeiro, porque bastará fazer um cotejo simples pela Europa e ir aqui desde logo à Espanha para ver que esta situação não é verídica, bem pelo contrário. Uma informação, ainda que não tenha presunção jurídica, que seja como mera notícia, concentrada numa instituição, à volta do prédio, é evidente que é fundamental. E confundo o Dr. Osvaldo uma coisa muito importante. É que as limitações não são apenas limitações ao ius edificandi, são de muita outra e variada ordem. São limitações administrativas que muitas vezes não passam pela Câmara, nem pouco mais ou menos. E quando as pessoas a querem obter, vão à Câmara e não a têm, porque a Câmara não a tem, não dispõe. Estão junto a estas instituições, que muitas vezes não têm um front office para dar a informação. Esse é um grande problema. Eu, se tiver uma limitação a um prédio classificado, que não pode ser transmitido, quem é que deve controlar isso? Não é o notário, não é o registro, é a Câmara que vai dar essa informação que aquele imóvel está classificado e não pode ser transmitido. Limitações de outra ordem. Reparem numa situação. Se as conservatórias, se os registros tivessem essas camadas de limitações, por exemplo, saber que uma construção está construída num leito de um rio, está construída numa zona de aluvião, está construída num solo contaminado, provavelmente o comprador não a teria. Provavelmente a tragédia que tivemos na Madeira, de construção nos leitos do rio, isto não se verificaria. Porquê? Porque o conservador iria efetivamente fiscalizar essa situação. Iria reportar essa construção, iria aqui também fiscalizar muitas vezes a atividade daqueles que têm que cumprir a lei e não as cumprem. E, portanto, numa situação dessas, evitar-se-ia muita tragédia e evitar-se-ia a tal insegurança que está muitas vezes adstrita ou junta à finalidade e àquilo e ao destino que se dão aos imóveis. De modo que uma informação, ainda que tenha uma outra presunção jurídica, que seja de mera notícia, mera publicidade, num primeiro momento, parece-me extremamente importante, no sentido de dar uma informação completa sobre a situação, porque uma limitação administrativa é uma situação jurídica, não tenhamos a menor dúvida disso. É uma restrição ao poder de usar e fruir um imóvel. É uma restrição ao direito de propriedade. E, nessa medida, ainda que tenha apenas a função de mera publicidade, deve, em nosso entender, estar disponível, quanto mais não seja, para alertar quem vai adquirir que existe ali um problema com aquela situação. E seria uma forma de haver um maior controle, até por parte das entidades administrativas que muitas vezes não sabem onde é que podem ir buscar informação. Agora, terá que ser, evidentemente, reportada pelas diversas entidades, sem dúvida alguma. Não é o registro que vai dizer, são as entidades que vão reportar. E esta informação nem tem que estar sediada no registro. Pode estar sediada na entidade que vai fazer a governação do cadastro. E fará todo sentido que esteja aí com outras camadas cartografadas junto ao cadastro. Agora, o que fará sentido, pela tal interoperabilidade, pela tal partilha da informação, é quem vá ao registro possa, através do registro, obter uma informação, ainda que não com valor absolutamente jurídico, da situação ou dessa mesma restrição. É apenas isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Ok, eu vou só fazer uma intervenção final para dizer que esta discordância está resolvida. Isto é um sistema... Não, estará numa infraestrutura nacional. Antes de mais, felicitar Nós temos que ir almoçar. de pensamento do senhor Presidente do Instituto, que propõe estas informações no serviço cadastral, não no registro. Sim, Porque sim. Isso, sim, senhora, com certeza que é importante. Mas ter acesso a ela através do registro. Por favor. Precisamente, isto está resolvido. Peço desculpa. Isto está resolvido tecnicamente no sistema de informação.
porque mesmo que a informação esteja sediada em vários sítios, ela é sobreponível e faz-se análise espacial. E toda a gente sabe tudo sobre o território. Portanto, este problema, esta discordância, está resolvida tecnicamente no sistema de informação cadastral se houver uma infraestrutura nacional de cadastro. Portanto, vamos almoçar, meus senhores, discutam muito à hora do almoço e...